gratidão. E como perceber se um conteúdo é de terceira, de quarta ou de quinta dimensão, né? Então, o discernimento, né? Nós temos que ter o discernimento, a percepção do conteúdo, no que está falando, o que está trazendo para nós, como estamos percebendo, né? Então, ressoar, né? Quando um conteúdo ressoa, a gente fala a palavra ressoar, é uma palavra que vem de um núcleo mais profundo de nós. Então, seja da alma, seja da mônada, é um núcleo mais profundo, um núcleo de consciência, e nunca do ego, né? Então, ressoar já é uma linguagem de quinta dimensão, uma linguagem espiritual no sentido de conexão. Então, para a gente perceber isso, depende de onde estamos, nós mesmos. Então, enquanto existe ego, existe conteúdo de terceira e de quarta dimensão. Porque um é o ego puro e o outro é o ego espiritual. Então, quarta dimensão ainda é um ego espiritual. Tem muitas coisas, né, que são de terceira, que estão transitando para a quinta, passando pela quarta, e quando chega lá, vem aquela questão, né, de muitos seres que começam a se achar poderosos, né? Então é o ego espiritual, porque não existe nenhum poder na quinta dimensão, a não ser o poder do eu superior sobre nós, né? Só que o poder interno, o poder pessoal, o poder de nós mesmos, de querermos adentrar nesses conhecimentos e conhecermos, experienciarmos, é necessário. Então, o meu poder como pessoa, né, como ser que está encarnado nesse corpo, precisa querer, né, adentrar esses conteúdos mais profundos. Se nós ficamos na superficialidade, estamos na terceira. Se nós estamos questionando, julgando, se achando, né, conteúdos em que os seres estão abrindo escolas, né, matriculando pessoas que vão migrar para a quinta dimensão, isso tudo são elucubrações da mente. Então, não são conteúdos da consciência. A transmissão de um conteúdo da consciência provém de um núcleo além da terceira e da quarta dimensão. E é por isso que a transição da Terra acontece, por isso que ela está acontecendo. E por isso que chacoalhou tudo. E tem conteúdos, terceira, quarta, tudo misturado, por conta dos conteúdos que estão numa frequência mais elevada. Lembrando que a Terra está no seu próprio processo de ascensão, de evolução. Então a Terra não operará mais, né, em frequências de baixas, frequências de terceira e de quarta. Então ela vai operar a partir da quinta dimensão. Isso significa que todos os seres terão autonomia dos seus próprios conteúdos, do seu eu superior, para guiá-los. Então, a instrução superior dessa egrégora, a principal delas, é trazer o ser para o seu centro, para a sua essência, para se reconectar novamente com quem ele é, com quem ele já é, com a sua alma, com a sua consciência, onde todo o conteúdo que ele precisa vai ser acessado por esse ser. Então, ele não vai depender de um conteúdo de terceira dimensão, nem de um conteúdo de uma escola que não condiz com aquilo que ele necessita. Tudo tem que estar integrado. Então, essas versões de terceira, de quarta, elas vão sendo integradas, acolhidas, para que o ser possa fazer a sua experiência de quinta dimensão de unificação unido, né? Unido, onde o conteúdo ele não vai ter dúvidas em relação ao conteúdo que chega. Por quê? Porque a sua consciência vai acessar aquela vibração, acessar aquela informação e imediatamente vai ressoar ou não vai ressoar. Ele não vai discordar, não vai julgar, porque não existe mais isso na consciência de quinta dimensão. Ninguém julga nada, ninguém critica nada.
porque os seres estão num processo de unidade, de unificação. Então, o que eles estão buscando é o seu próprio alinhamento, a sua própria essência, a sua própria frequência, e aí sim, entre eles, eles estão compartilhando essas experiências. Então, um auxilia o outro em relação a determinadas informações e conhecimentos, porque essa é a comunidade cósmica. Essa é a lei superior, que é a lei da colaboração. Então, civilizações avançadas descem nessa dimensão para transmitir e trazer esses conhecimentos que estão na dimensão de quinta dimensão. Muitos estão trazendo conhecimentos de outras dimensões, já disponibilizando no campo, para quando um ser chegar naquele nível, vai acessar, já está lá, da Terra. Então, a estruturação dos níveis de quinta a nona dimensão na Terra já é a realidade, já está acontecendo. Mas quem vai acessar? Quem está nessa frequência. Então, tudo que vem antes, terceira, quarta, de quarta para todos esses processos, ainda que ainda existe o ego, ainda existe o ser, o eu pequeno, que chega lá e fala, essa é a minha técnica, esse é o método que veio do ego, não existe em quinta dimensão. Por quê? Porque a técnica, o método, vem do eu superior e é experienciado pelo ser para que se torne realidade e então aquilo passa a ser uma realidade. Caso contrário, não. Aquilo nem vai existir no campo. Então, o campo de consciência, a tecnologia da consciência, ela processa uma informação que vem da dimensão da origem daquele ser, traz para cá, muitas vezes processa a informação, ela vem de uma maneira completamente compacta. Vem através de um símbolo, vem através de algo muito maior. Mas a mente faz o seu processamento, trazendo na linguagem humana necessária, isso chama-se canalização, a informação para transmitir aquele conhecimento de uma maneira mais detalhada ou mais objetiva possível para os seres que necessitam daquela informação. Então, tudo é por ressonância. Ninguém vai buscar alunos em algum lugar. Não existe isso. Isso é um formato de terceira dimensão. Então, terceira, quarta são dimensões onde existe e os seres que estão nesse processo vão perceber se aquele ser que está falando passou pela experiência ou não, porque isso fica claro, não tem como não sabermos. Encontramos seres que estão passando por experiências similares e percebemos imediatamente isso, por ressonância. Então, essa transparência é a transparência cósmica, é a lei crística, é a lei da energia crística, que é uma energia cristalina que faz com que aquele que precisa de uma informação receba, aquele que precisa transmitir consiga transmitir e que tudo funcione, tudo flua, sem obstáculos de mentes humanas condicionadas ou personalidades que querem mandar. Não existe isso. Porque a autoridade para a transmissão daquilo não vem do ego, mas do eu superior, da egrégora que acompanha aquele ser. Então, essas egrégoras, que são várias consciências juntas, transmitem aquela informação naquela densidade, com aquelas palavras, no momento que aquilo é necessário. Então, vai ressoar, vai entrar no campo e vai chegar naquele que necessita. E essa é a comunicação cósmica. A comunicação cósmica nem é essa. A comunicação cósmica, ela acontece numa velocidade muito maior do que isso. Mas estamos engatinhando, né, trazendo para a transição planetária uma comunicação mais direta, mais efetiva, porque provém da consciência de quinta dimensão. Então, ela já está num nível vibratório e consciencial que o ser recebe na consciência e não na mente humana. Então, isso já é a tecnologia, né, extraterrestre sendo disseminada.
Mas existem níveis dessa tecnologia que estão muito além disso. Então, para a gente perceber um conteúdo, precisamos de discernimento. Então, se um ser não está dentro de um processo desse, de evolução, de autoconhecimento, de busca dessas informações, essa informação não vai chegar para ele, em hipótese alguma. Não chega, porque não tem a frequência necessária para o ser receber. Não vai chegar. Então, uma pessoa pode estar recebendo esse conteúdo e outra está com ela no mesmo local, mas está entendendo ou não está nem entendendo porque não existe ressonância. Então, é isso que acontece, não importa se está junto, se está do lado. Um está entendendo uma coisa, outro está entendendo outra, porque cada um está num nível de frequência. Só que esse conteúdo de quinta dimensão não chega para aquele que não está preparado para um processo de ascensão, que não está no processo de ascensão. Porque não a lei cósmica, existe a economia de energia, né? Então, a lei cósmica não gasta energia para transmitir uma informação para aquele que não quer escutar. Ela não fica lá, oi, você está aí, você está escutando o que eu estou falando? Não existe. Por quê? Porque tudo é feito através das egrégoras, através do eu superior do ser, que transmite aquilo e que vai chegar naquele que precisa. Acabou. E assim começa, né? Assim vai ser a comunicação, vai ser, entre aspas, uma das comunicações na quinta dimensão, é esse tipo de comunicação mais direta. E tem outros níveis de comunicação, são milhares de níveis de comunicação, mas todos são organizados e todos vão levar a informação, o conhecimento, de uma forma estruturada para aquele que precisa receber exatamente aquilo que ele precisa. Então, o universo, as leis, as estruturas são extremamente inteligentes, não tem bagunça. Então, ninguém vai ter dúvida do conteúdo. Essa é a maravilha da quinta dimensão. Ninguém tem dúvida. Ninguém fala, será que isso é para mim? Será que não é? O que vai ser? O que não vai ser? Existe desafio, lógico, mas não existe confusão. Desafio é uma coisa, confusão é outra. Então não tem ninguém torcendo por outra coisa, alguém que está lá fazendo qualquer outra coisa que não seja voltado para o processo evolutivo. Então é isso que muda. Só que para a gente mudar essa chave, né, a gente precisa integrar completamente terceira, quarta, a gente precisa entrar na frequência de quinta e internalizar. Então aí sim a gente passa a acessar somente, acessar no sentido que vem para nós, somente aquilo que a gente precisa. O filtro que a gente tem do discernimento começa a aumentar e tudo que não faz mais sentido desaparece do campo, por conta da frequência. Então é isso que você tem que focar, todos têm que focar naquilo que faz sentido para mim. Faz sentido isso para mim? Não. Então, você já transcendeu isso. Faz sentido isso outro? Também não. Então, isso é o que a gente tem que... E não com o ego, né? Porque o ego pode colocar para lá uma coisa que ele precisa trabalhar. Então, é a consciência, a alma, que vai selecionar. E quando ela começa a selecionar e a gente permite, a gente observa, a gente fica atento, a gente aprende a escutar, a gente silencia, aí ela vai trabalhando, a gente vai trabalhando o discernimento junto com a alma, vai nos ensinando, né, a discernir. E aí a gente vai ficando expert em discernimento. Isso não faz sentido, esse outro faz. E até que a gente se torna, a essa energia do discernimento vai sendo introduzida na nossa personalidade. Então o ego, ele não seleciona mais porque ele quer conteúdo fácil, né? Ou da zona de conforto. Ele seleciona pela consciência que te move para aquilo que você tem que fazer. Então vem um conteúdo lá diferente, tal, mas a sua alma ressoou, é para você. Mas eu não sei, será que é? Vai sentir no coração. O coração vai dizer, é. Então,
aquele conteúdo ressoou. E assim, então, quinta dimensão não tem confusão, não tem questões de conteúdos a serem explicados, explicações complexas, não tem nada disso. Porque a informação chega, toca na consciência do ser e o ser acorda. Nossa, lembrei, bora para casa. Vamos voltar para casa. Voltar para minha essência. Voltar para sua essência significa que todo o conteúdo que você necessita, você vai encontrar lá. Você vai ligar, né, o seu comando interno, a sua fonte, Deus, o todo, e vai trazer para você o conteúdo que você precisa. Então, entre esse processo, né, essas camadas, para se chegar nessa integração, fazemos o processo. Encontramos coisas que nos auxiliam, ressoa. E isso são encontros de almas, né? Então, o que a gente chama de ressoar, quando seres se auxiliam nos processos, seja de terceira para quarta, de quarta para quinta, seja nas outras, né, que não sabemos, são seres, são almas que estão conectadas. Então, aquela alma pode ajudar a outra. Não são personagens. São almas que estão se reconectando, em muitos casos, já viveram outras experiências em outros lugares, não lembram, às vezes nem é para lembrar mesmo, mas estão fazendo aquilo para se ajudarem. Nunca para conflitar, nunca para dizer, não, o meu conteúdo é melhor que o teu. Não existe isso. Então, elas vão se ajudar. No momento que elas se ajudam, acabou. É assim que funciona. Ajudou, ressoou, ok. Então, muitas passam, não importa quanto tempo. Não existe tempo na quinta dimensão. Existe o tempo necessário para aquela situação, aquela informação, aquele conhecimento ser disseminado e ambos aprendem com aquele conteúdo e continuam em frente. Então não existe apego, não existe vaidade, não existe é meu conteúdo, eu sou dona disso, sou dona, não existe. Por quê? Porque se o canal, estou trazendo uma consciência que já tem, que já pertence à origem, como eu sou proprietária do conteúdo, sou dona dele. O conteúdo é cósmico, o conteúdo pertence a uma consciência de uma civilização na qual eu pertenço. Acabou. Então, essa canalização, essa transmissão vem porque o meu canal está preparado para receber, porque faço parte daquilo. Mais nada. Mas o conteúdo é cósmico. Então, essa informação pode ser transmitida para outros de outros lugares, pode ser transmitida para outros de outros lugares. Então, por isso seres são multidimensionais, né? Então, isso tudo, ninguém é dono, né? Não existe isso. Então, terceira e quarta dimensão existe. Pessoa, eu sou dona dessa escola, eu sou dona daquilo. Não existe isso. Quinta dimensão, o que existe é o respeito pelo conteúdo sagrado, porque ele é sagrado. Porque a partir do núcleo de quinta dimensão, estamos atuando no núcleo espiritual, não mais no núcleo da mente. Então, no núcleo da alma ou no núcleo da mônada, quem é o dono? Não existe. Então, o nosso canal, o canal de cada ser, o personagem, a personalidade precisa ser trabalhado para não achar que é a dona do conteúdo cósmico. É dona do universo, né? Eu sou dona do universo. Não existe. Né? Somos seres que estamos transitando nesse planeta, retomando o nosso caminho de origem, né? Transmitindo conhecimentos da nossa civilização e continuamos a nossa trajetória. E o como nós continuamos não importa, continuamos. Então, não tem nada a ser pegado ou fixado, né? Tem que ser assim. Então, se, por exemplo, o eu superior não me autorizou a abrir uma escola na Terra para fazer esse trabalho, por que eu vou fazer com o ego? Aí o que acontece? A transição acontece e o ser tem uma escola na terceira dimensão fazendo o que lá?
Não faz sentido nenhum. Então, ela está em discordância vibratória com o eu superior, porque o ego achou que era para fazer isso, mas não é para fazer isso. Por isso que a gente tem que estar integrados, né? Integrarmos a nossa versão, nossa personalidade, à quinta dimensão, ao nosso eu superior, para que ele nos guie para a ação correta que nós vamos fazer dentro dessa dimensão. Então, as informações que nós vamos receber, os downloads, as canalizações, não importa o nome, os inputs, insights, vão vir para a dimensão de quinta dimensão. E não mais para a gente levar para a terceira ou ficar na quarta, discutindo, né? Com o ego, Deus discutindo com o ego. Não existe isso. Então, precisa estar muito bem resolvido dentro de nós, ego e alma. Muito bem resolvido. O que vem de cada coisa. Porque a gente não pode interferir nisso. Nós temos que estar, se estamos na alma, o núcleo da alma está nos conduzindo, tem que parar. O que o ego está lá? Então, temos que permitir a energia da alma direcionar essa personalidade para ela estar preparada como canal para transmitir, fazer o que for dentro da energia da alma. E assim vai se escalando. Chega a mônada, outra energia, outra mudança. E a personalidade vai entendendo a guiança. Então aí sim nós estamos caminhando na quinta dimensão. Que aí nós estamos caminhando, construindo a quinta dimensão. Porque a experiência direta começa a falar. Então não existe, enquanto não existir experiência direta, estamos na terceira dimensão, com a mente tentando entender intelectualmente. Não é experiência espiritual. A experiência é direta. É percebermos a consciência comandando a matéria física e nos levando à ação. Na fisicalidade, uma ação inspirada, uma ação consciente, que vai gerar frutos daquela consciência, e não do ego. Quais são os frutos do ego? A confusão, a complicação. Não tem fruto. O ego vai começar a tentar explicar e vai atrapalhar o processo que já está em andamento. Então, muitos seres estão com o processo em andamento e o ego está lá. Então, todas essas camadas, da terceira para a quarta, tem tudo ego. Tudo. Tudo. Todo ser que está tentando dizer, não, agora vai ser, o que vai acontecer é terrível. Tudo que tem sensacionalismo, conotação de energias negativas, datas fixadas do fim do mundo, tudo isso são elucubrações da mente, não são o eu superior. O eu superior, a alma, não tem esse tipo de comunicação. É uma comunicação de paz, de harmonia, de leveza, de a gente se descobrir mais. Uau, não era nada disso. Não era nada disso. É descortinar, é tirar todo esse véu, é ficar claro para a gente, uma clareza mental, tudo aquilo que a gente achava que era difícil, que era impossível. Que seres são esses? É a gente se unir de volta àquilo que a gente sempre foi, com a maior naturalidade. Então, todo o conteúdo aqui, terceira e quarta, sempre vai ter essas pitadas de donos da informação, de seres que encontraram coisas estratosféricas. A experiência espiritual de cada um é de cada um. É de cada um. Não importa qual seja, é de cada um. Pertence ao ser. Então, quando o ser tem essas experiências, ele tem experiência direta. Então, o saber e o fazer são a mesma coisa. Porque ele não vai fazer aquilo que ele não sabe. Ele está fazendo a partir do que ele sabe. Então, a união, né, do eu pequeno com o eu superior acontece. Porque eu nunca vou fazer algo que está em discordância com o eu superior. Nunca mais.
Então, esse é o movimento da quinta dimensão, é a gente buscar essa unificação no nosso coração, na pureza do nosso coração, na intenção, na nossa identidade, não na nossa personalidade, na nossa nova identidade, né? No nosso eu superior, que é a verdadeira identidade, que é o verdadeiro ser, e não tentar se recolher naquele ser de terceira dimensão e abrir uma escola, porque agora a gente vai falar sobre espiritualidade dos mesmos moldes da terceira dimensão do intelecto. Aí estamos completamente fora de caminho, fora do caminho evolutivo. Então, discernimento é a principal energia que nos move para percebermos aquilo que ressoa com o nosso coração. Não ressoou, deixa passar, porque aquilo não tem a ver. Gratidão.